Falando um pouquinho da Ecojuris. A Ecojuris é um empreendimento voltado para o ensino online via internet. Nós estamos, neste momento, inaugurando uma nova etapa da Ecojuris com essa transmissão ao vivo e gostaríamos de convidá-los a visitar o site e encontrar os diversos cursos que já estão disponíveis. São cerca de 25 módulos que já estão disponíveis, abordando áreas do direito e áreas do ambiente corporativo. Cada apresentação tem, em média, 30 a 40 minutos. São apresentações rápidas e bem objetivas, que têm por objetivo fazer com que haja o esclarecimento de dúvidas, esclarecimento de algumas questões, alguns aspectos pontuais que envolvem tanto áreas do direito quanto áreas do ambiente corporativo. Então, por favor, fiquem à vontade em conhecer os cursos. São cursos de pequena duração e que em diversas áreas do direito e diversas áreas do ambiente corporativo. São 26 apresentações que já estão no nosso site, confiram. Então, o contexto do PEP do ICMS. O que a gente tem de características no PEP do ICMS agora de 2016? Ele foi instituído pelo Decreto 61625, né? Decreto número 61625 de 2015, que é a reabertura do programa vigente no ano passado, que vigorou até dia 15 de dezembro, se eu não me engano. Ele reabriu, e a reedição dos PEPs anteriores. Por que eu chamo de reedição? Porque ele trouxe algumas inovações em relação aos anteriores, algumas regras, algumas características que antes não haviam sido impostas, hoje elas são impostas e que trazem uma certa dificuldade na hora da decisão quanto a se deve ou não optar pelo programa. Então, algumas características inovadoras que podem fazer com que o contribuinte pense muito bem antes de fazer a opção, né? Porque são características, regras que impõem algumas condições, dentre elas a necessidade de prestação de garantias, né? Que é uma interpretação que está sendo dada à lei, que de certa forma a gente aqui não tem tanta certeza quanto se essa é a melhor interpretação, e algumas outras que a gente vai ver no decorrer da apresentação. Então, esse programa instituído pelo Decreto 61625, ele dá remissão de débitos de ICMS em determinadas hipóteses. Então, existem algumas hipóteses previstas no regulamento que autorizam que a Fazenda do Estado de São Paulo faça a remissão dos débitos. O que é a remissão? É o perdão. Então, algumas empresas que possuem débitos de ICMS, elas serão perdoadas. Em que situações? Algumas situações que também estão previstas no regulamento, dentre elas, débito com valor inferior a 50 UFESPs. Então, débito inferior a 50 UFESPs, não haverá mais a cobrança, o Estado não vai mais cobrar, né? Cada certidão de dívida ativa no valor de até 50 UFESPs deverão ser canceladas, não haverá cobrança. E também débitos que estão em processo de execução fiscal paralisado. De inclusão, valores espontaneamente denunciados ou informados pelo contribuinte ao fisco. Então, contribuinte, por alguma razão, aqui não cabe nos dizer quais são os motivos, não informou o fisco através dos documentos dos deveres instrumentais, né, das obrigações acessórias, como se quer chamar, o GIA, notas fiscais, etc. O contribuinte, por alguma razão, por um lapso, não informou. Agora ele deseja informar para regularizar, objetivando regularizar sua situação e evitar que haja uma fiscalização e o contribuinte seja pego de surpresa e acabe respondendo por uma eventual sonegação fiscal. Então, o contribuinte, ele deseja espontaneamente denunciar, informar os débitos para o fisco. Então, o fisco vai receber essas informações através do próprio PEP do ICMS, existe lá um formulário para ser preenchido, um campo para ser preenchido, e o contribuinte também terá que retificar a sua GIA e fazer aqueles documentos que não havia feito, mas isso é bem-vindo para o fisco. Qualquer informação prestada pelo contribuinte, obviamente que vocês sabem que vai gerar multa, vai gerar juros, etc., mas o fisco ele vai receber de braços abertos essa denúncia chamada denúncia espontânea. Mas não pensem que não haverá a inclusão de multa. É discutível isso, a questão de não incluir a multa? É discutível. Vai ter a redução. Então, é caso para se pensar. Vale a pena informar? Eu estou com um risco, não consigo dormir à noite porque estou achando que vou ser preso, aquela história. Então, houve, por parte do contribuinte, uma não informação em época própria, agora o contribuinte deseja informar, ele pode incluir no PEP. É vantajoso aderir ao PEP? Né? Então, será que é vantajoso? Será que a gente tem razão? Será que é defensável o contribuinte ingressar no PEP do ICMS? Vale a pena? Né? Ou será que eu estou fazendo uma grande bobagem? Alguns pontos a serem analisados. É necessário garantir as execuções fiscais dos débitos a serem incluídos? Né? Então, será que tem mesmo essa obrigação? A nossa interpretação do regulamento, ela, como eu havia dito, a gente tem dúvidas quanto a se esta exigência é mesmo
feita ou se é somente sobre débitos que já foram parcelados, aliás, débitos que já foram garantidos antes do período de parcelamento. Caso haja esta necessidade, pensamos que seja o caminho discutido. A desistência de ações judiciais implica na perda definitiva do direito de contestar qualquer ilegalidade? Em tese, sim, né? Então o decreto está dizendo isso. Vai ingressar no programa de parcelamento? Vai ter que desistir. Uma vez desistido, não pode mais discutir. E se for uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade que gerou a cobrança daquele débito? Os próprios juros, estão sendo cobrados de forma inconstitucional. Será que eu não posso discutir? O que o judiciário me disse? Nós entendemos que vale a pena a discussão, né? Tem que ingressar com essa discussão, independentemente do que diz o decreto. Haverá retirada do nome da empresa do CADIM, Serasa? Nós não encontramos uma restrição, mas temos ouvido dizer que a manutenção do CADIM e do Serasa ocorre. Então, há meios de se defender isso? Há meios de se retirar esta restrição no Serasa e no CADIM? Sim, né? Existe a partir do momento em que você ingressa no programa de parcelamento, suspende a exigibilidade do crédito, ele deixa de ser exigível, então os nomes não deveriam mais fazer parte desse cadastro. Haverá direito à obtenção da certidão positiva de débito com efeito negativa? Da mesma maneira que há direito à retirada do nome da empresa no CADIM, há direito à certidão negativa, a certidão positiva com efeito negativo. Cálculos de acréscimos financeiros ilegais antes para todo o período, já desde a primeira parcela, pode ser considerado justo, legal ou mesmo economicamente viável? Né? Então haverá a aplicação de juros já desde a primeira parcela, né? Para fazer o pagamento linear, o valor igual, o que o Estado fez? Ele vai crescer um valor, né? Ele vai calcular um percentual de juros e vai aplicar isso sobre o valor do débito e vai repartir isso nas 120 parcelas. Será que isso tem uma razão lógica de existir? Será que pode? Legalmente isso é viável? Se entrar e sair do PEP, a empresa foi excluída, quais as consequências para a empresa? Né? Será que tudo aquilo que ela pagou não foi um investimento que se jogou dinheiro fora? Ah, mas vai amortizar o débito, mas vai amortizar um valor pequeno, por quê? Porque todos os benefícios que foram entregues serão retirados. Né? Então, será que é vantajoso? Isso é uma avaliação que tem que ser feita de forma criteriosa. Momento de crise no Brasil, existe um planejamento para a empresa assumir mais esse encargo tributário? Lembrando que nós estamos num momento de crise, será que eu vou conseguir pagar 120 parcelas? Qual que vai ser meu dia amanhã? Né? O que vai acontecer com a minha empresa? Será que eu tenho fôlego para aguentar 120 parcelas de X mil reais?